Aqui escrevo o que vivi e vivo as linhas que escrevi. Por isso sinto cada uma das histórias no presente dos meus dias. Não compartilho aquilo que escrevo porque não sou boa com as palavras. Apenas leio as minhas linhas para constantemente lembrar de quem eu sou. Mas quando encontrei, ontem mesmo, o olhar de uma dessas pessoas e não me enxerguei, senti como se eu não existisse mais. E tamanha a dor que me pesa no lugar de não existir. Absoluto e dilacerante caos. Ao mesmo tempo que não é nada, mas que no fim é sempre uma dor. E a dor é o que me resta quando não sabemos por que sofremos. Se soubesse um pouco mais, eu nem estaria aqui. Às vezes, quando olhamos muito tempo para uma coisa, essa coisa perde totalmente o sentido. Puis j'ai eu cette illumination. Voilà, tout d'un coup c'était là, c'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans l'existence. Ou plutôt, la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre, nues, d'une effrayante et obscène nudité. Si l'on existait, il fallait exister jusque-là, jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Dans un autre monde, les cercles, les airs de musique gardent leurs lignes pures et rigides. Mais l'existence, c'est un fléchissement. Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions pas la moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres. Chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres. De trop. C'était le seul rapport que je puisse établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. Et moi, veule, alangui, obscène, digérant, ballottant de mornes pensées, moi aussi, j'étais de trop. Amiga, e aí, como que foi? Ai, cara, foi tipo muito tenso, de verdade. Só que, assim, você pode trazer 2 cervejas pra gente, por favor? Obrigada. Só que eu me senti como se tivesse tirado um peso mesmo das minhas costas, sabe? Foi tipo muito libertador, assim. Você acredita que aquele velho saiu me ameaçando com jarro de flor? Não acredito, amiga. Tenso. Mas e sua mãe? A sua mãe, ela nem ligou? Você não tem uma relação boa com a sua mãe? Mano, sinceramente, os dois são tipo farinha do mesmo saco. Tipo, ele ficou lá falando um monte de merda homofóbica pra cima de mim e ela simplesmente consentiu ali calada e só me viu eu sendo expulsa de casa. Eu, sinceramente, acho que a sua mãe ainda não processou as coisas, sabe? Eu acho que com o tempo ela vai processar, relaxa, amiga. Cara, eu não sei. Pode ser que...
sim, pode ser que não, mas eu me esforcei tanto, por tanto tempo, pra isso. Eu não sei que tipo de relação eu tô querendo resgatar ali. Mas, enquanto isso, né, tô aqui me divertindo horrores, né, Enquanto gata? isso, a gente vai se divertir, né? É verdade, você tá certíssima. Você